Bom, queridos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade hoje e falar para vocês sobre a última parte, ou penúltima, da série de mensagens sobre santidade ao Senhor, onde faltou falar sobre a última linhagem, o desdobramento final ali aqueles que estão acompanhando sabem do que eu estou falando. Daqui a pouco você vai entender e se situar se você não estava, tá? Mas é algo que Deus tem colocado no nosso coração para um entendimento, um despertamento, uma compreensão maior, melhor, mais profunda do desejo de Deus estar conosco em relacionamento, em intimidade, porém isso requer santificação. Amém? Então, não vou recapitular tudo para não tomar muito tempo. Eu vou direto ao ponto de onde nós paramos. Nós falamos então já sobre a casa de Eli, que foi uma tragédia em Israel e uma linhagem sacerdotal que foi eliminada por causa da negligência desse sumo sacerdote Eli, que não corrigiu, disciplinou adequadamente os seus filhos, permitindo com que eles, que eram os sacerdotes atuantes, já que Eli já era idoso, então, mesmo ele estando vivo, os seus filhos que estavam oficiando o sacerdócio, e ele permitiu com que eles fizessem isso de maneira leviana, em pecado, em iniquidade, sem uma correção adequada. E isso trouxe uma consequência terrível, porque era um péssimo exemplo para a nação de Israel, algo que contaminava também a nação. E Deus julgou a casa de Eli, trazendo um juízo, e não só Eli foi prejudicado, mas toda a nação, porque a arca de Deus foi roubada, a nação de Israel foi invadida pelos filisteus, a arca foi roubada, e ali a palavra profética proferida se cumpriu. Os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia, Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias, morreram. E o próprio Eli, quando recebeu a notícia dos filhos mortos e da arca roubada, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. A mulher de um deles deu à luz, diante de todo esse cenário trágico, ela deu à luz a um filho assim, de maneira abrupta, e deu o nome para esse filho de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Foi o culminar de um juízo derramado, a arca sendo roubada, e ela dá o nome desse filho nessa circunstância, como era comum dar o nome de um filho sempre associado a uma circunstância, seja de felicidade, alegria ou de tristeza. Então, Icabode significa isso, a glória se foi, ou foi-se a glória de Israel. Pois bem, irmãos, eu preciso fazer uma correção aqui, rápida, antes de continuarmos, que me deixou assim até triste, porque eu tropecei num texto aqui, e talvez muitos não tenham notado, mas a gente precisa fazer isso, a publicação de uma errata. Pastor errou.
Talvez por causa disso você nunca mais esqueça essa palavra, por causa da correção e não por causa da pregação. Então, de alguma forma vai ser bom. Mas eu fiquei triste com isso, envergonhado. Falei, meu Deus, como que eu fiz isso? Eu falei, então, nessa última mensagem, há 2 semanas atrás, sobre 3 consequências, né, da iniquidade de Eli e os seus filhos, né? A primeira foi a morte de Eli, os seus filhos e a arca roubada. A segunda, a morte dos sacerdotes que ajudaram Davi, né, que estavam juntos com Aimeleque, que foi aquele que ajudou a Davi quando Davi fugia do rei Saul. Então, esses Aimeleque e 80 e poucos sacerdotes foram mortos no mesmo dia. E esses sacerdotes eram todos da linhagem de Eli. Eram todos da linhagem de Eli, né? Então, o juízo estava se cumprindo. Ele começou com a morte dos filhos de Eli, mas a palavra continuou, porque Deus havia dito que a descendência dele, né, iria sofrer as consequências, e não haveria um sacerdote da casa de Eli que ia permanecer, e quem permanecesse ia ser para vergonha, para mendigar e pedir alguma ajuda. A outra linhagem que o Senhor ia levantar. E a terceira consequência foi a destituição de Abiatar, né? A destituição de Abiatar. Isso está lá em 1 Reis capítulo 2, verso 26 e 27. Diz: e ao sacerdote Abiatar, o rei disse, aqui já não era o rei Saul, já não era o rei Davi, era o rei Salomão. Era o rei Salomão. Por que eu falei que não era o rei Saul, não era o rei Davi? Porque a história de Eli é antes do rei Saul, né? Samuel nasceu, foi consagrado ali, entregue para o sacerdócio ainda criança na casa de Eli, né? No tempo do sacerdócio de Eli, irmãos. Então, depois Samuel cresceu, consagrou a Saul, o primeiro rei, né? Passou 40 anos, começou a reinar Davi, passou mais 40 anos, começou a reinar Salomão. Então se passaram, eu disse aqui, mais de 80 anos, que foi 40 anos de reinado de Davi, 40 de Saul, e mais o tempo em que Samuel cresceu, que a gente não sabe a idade exata ali, quando ele teve a revelação da palavra contra a casa de Eli, naquele sonho que Deus fala a primeira vez com Samuel. A gente não sabe a idade exata, até ele crescer e ungir a Saul, né, como rei. Nós não sabemos quanto período ali exato, mas sabemos que Samuel era um menino ainda, aprendendo a ouvir a voz de Deus, quando ele recebeu essa palavra, né? Só depois, já adulto, que ele foi ungir a Saul como rei. Então, 40 anos de Saul, 40 de Davi, mais alguns anos aí, né, desse período entre Davi receber a palavra, Samuel receber a palavra e ungir a Saul, né? Mais de 80 anos. Estão comigo, amém? Está claro? Está confuso não, né? Estou indo rápido, estou acelerando agora, porque já falei bastante sobre isso. Mas vamos lá, mais de 80 anos, e a palavra ainda estava de pé. Por quê? Porque Deus é um Deus de palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus, Ele não precisa de um papel, de um carimbo e nem de um cartório. O que Ele diz é lei, está valendo. Essa é a diferença às vezes com a gente, que o que a gente fala às vezes, né, a gente troca, muda, não tem valor. Nem o que assina às vezes é mantido. Assina um contrato e não cumpre, né?
muito menos às vezes a palavra, mas Deus não. Por isso ele diz assim: olha, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Passou disso, é maligno, é diabólico. Ou seja, o que você disse, cumpra. Se você falou algo, é sim, que cumpre. Se você disse não, é não. Não pode dizer sim, depois virar não, dizer não e virar sim. Não jura pelo céu nem pela terra, não. A sua palavra tem que ter valor, tem que ter peso. Então, Deus é um Deus de palavra. 80 anos depois a palavra está de pé e está se cumprindo. Então, e ao sacerdote Abiatar, o rei disse, o rei Salomão, assumindo o seu reinado, mais de 80 anos depois, ele disse para Abiatar: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Acho que foi aqui que eu me confundi. Você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Aí verso 27 diz: Salomão expulsou Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. Olha isso, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli, em Siló. Uau, mais de 80 anos depois, a palavra ainda estava de pé e ela se cumpriu, quando Salomão destituiu Abiatar do sumo sacerdócio. O erro qual foi, irmãos? Quem lembra? Alguém lembra? É por isso que a gente tem que ficar pregando e repregando a mesma mensagem, para até entrar e assimilar, porque a gente esquece. Matar, isso aí, pois é, foi isso aí mesmo. Na verdade foi um outro que foi morto, né? Que fez uma conspiração, que foi morto. Abiatar não foi morto, e ele diz aqui por que não ia matar Abiatar, por causa de Davi e tal, e expulsou ele, destituiu ele do sumo sacerdote. Meu erro foi esse, eu disse que a terceira consequência foi a morte de Abiatar cumprindo a palavra. Não foi a morte. Alguém quis me ajudar quando eu contei isso, ainda me deu uma força e falou assim: não, mas ele morreu espiritualmente, né? Ele foi cortado. Tá certo. O ministério dele morreu. Alguém me ajudou, falei: obrigado. O ministério foi morto, mas ele não foi morto. Amém, queridos? Está feito aqui. Faz um corte, uma edição, pessoal da mídia, põe lá no canal, me ajuda, porque a pregação anterior está errada. Deixei o erro lá, vamos ter que editar. Então ele foi destituído, tá? Todo o contexto eu falei, mais de 80 anos depois, a palavra se cumpriu. Olha como Deus é zeloso, né? Mas eu disse que ele foi morto. Não foi morto, mas foi destituído, né? Por que ele foi destituído, né? Porque havia uma palavra contra a casa de Eli, e que ninguém discerniu e se colocou na brecha intercessoriamente, clamando a Deus por misericórdia, por perdão, para que aquela sentença fosse mudada, né? Ninguém fez isso, alguém precisaria ter feito isso. Talvez houvesse uma mudança no cenário, né? Mas, ao que tudo indica, ninguém fez isso. Então a palavra se cumpriu, Abiatar foi destituído, né? Era um sumo sacerdote, ele destituído, não teve sucessão, né, da sua linhagem no sacerdócio. Então isso foi algo terrível, trágico, né? A casa de Eli caiu e a promessa de Deus, a palavra de Deus, o juízo se cumpriu. Mas vamos dar uma olhada aqui em quem era, né, Eli, e o que aconteceu, como que Abiatar, né, quando que ele serviu, e o que aconteceu, o que Deus proveu, já que Abiatar foi destituído, né? Em 2 Samuel 20, 25, 2 Samuel capítulo 20, 25. Aliás,
Eu vou ler aqui uns versos antes, só para você entender o contexto, rapidinho. Aqui está falando do tempo do reinado de Davi, e quem é que estava, os principais, né, oficiais ali que estavam servindo no tempo de Davi, né? E diz no verso 23, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos. Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista. Está falando de quem eram os oficiais, cada um com a sua função, né? O cronista que escrevia lá as crônicas e os livros, né, dos reis, né? O Adorão, que era o do Ministério da Fazenda, responsável pelos tributos, né? Joabe sobre o exército, comandante. Aí verso 25, Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, ok? Os sacerdotes. Também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi, ok? Então, Zadok e Abiatar eram os sacerdotes no tempo de quem? De Davi. Então, esses dois eram sumos sacerdotes, eram responsáveis, né, por todos os sacerdotes, né, que trabalhavam na adoração, no serviço a Deus, ok? Então, Zadok e Abiatar, os dois eram sumos sacerdotes no tempo de Davi, porém eles eram de linhagens diferentes, tá? De linhagens diferentes. Pode colocar aqui, por favor, na tela aquela imagem. Você sabe qual é aquela imagem que eu mandei aí no grupo, que é Isso, obrigado, querido. Então está aqui a linhagem dos sumos sacerdotes hebreus, que eu já mostrei várias vezes, né? Começando lá por Levi, daí vem a questão da tribo de Levi, né? Ou os levitas, né? Que vem da tribo de Levi, e você tem ali a linhagem principal de Coate e tal, os filhos dele, Arão lá na ponta, Moisés e Miriam, que também eram levitas. Aí continuando aqui, a gente vê que Arão foi escolhido como sacerdote, a linhagem dele foi separada para o sacerdócio. Então, eu já expliquei isso, né, que todo sacerdote era um levita, porque era da tribo de Levi, e os levitas, eles foram consagrados ao Senhor para o serviço a Deus. Porém, Deus separou Arão e seus filhos para o sacerdócio, né, fazendo uma divisão. O sacerdócio, então, era um serviço mais sagrado e mais próximo ao Santo dos Santos, né, ali no santo lugar, nos holocaustos e tal. Da linhagem de Arão, nós temos aqui Nadab e Abiú, que morreram, Eleazar e morreram por causa da iniquidade também, por causa do pecado, né? Eleazar e Itamar são as linhagens que continuaram. E aqui nós vemos de Itamar, Eli, aqui ó, Eli, que teve os dois filhos, Hofni e Finéias, né? Que é essa história que eu contei, cheio de pecado e iniquidade, e deu no que deu. Mas Finéias teve os filhos dele, Aitube e Cabode, que continuaram a linhagem sacerdotal, e do lado de cá também continuou uma outra linhagem sacerdotal. Põe só outra imagem para a gente fechar. Então, continuando ali, a linhagem de Finéias, né? E Cabode é aquele que eu já falei, foi-se a glória de Israel. Aitube gerou Aías, Aimeleque e tal, e aqui nós temos Abiatar. Então nós estamos aqui em Abiatar no tempo do rei Davi, tá? E da outra linhagem vem vários sumos sacerdotes até Zadok, ok? Zadok. Então Zadok e Abiatar serviram juntos nesse tempo. Agora, no tempo de Davi. Agora, Abiatar então era da linhagem de Eli, que
cometeu o que nós já falamos, esse vacilo terrível, né? Zadok era da outra linhagem, e tem algo tremendo aqui nessa linhagem de Zadok que eu vou mostrar já já, tá? Zadok, então, é uma resposta de Deus, é um cumprimento de Deus, aquilo que ele tinha falado para Eli. A palavra que Deus deu para o sumo sacerdote Eli foi: a sua casa vai cair, eu vou exterminar a sua casa, mas eu vou levantar para mim uma casa fiel, um sacerdote fiel. Eu vou levantar alguém que me agrada, né, que vai cumprir os meus preceitos, tá? Então, Deus é muito zeloso nessa questão. Ele quer levantar, né, pessoas que sejam zelosas também, que vivam em santidade, que não brinquem como Eli e seus filhos brincaram com isso, como também outros, né, de outras linhagens aí também brincaram. Vamos lá, vamos então mergulhar na promessa de Deus se cumprindo. Ezequiel 44, abram aí em Ezequiel capítulo 44, verso 10 em diante, tá? 10 ao 14. Daqui a pouco eu vou voltar na imagem para falar de algo também muito importante. Vamos lá, Ezequiel 44, põe aqui na tela para mim, Ezequiel 44, verso 10 ao 14. Estão comigo, amém? A igreja está aí? Aleluia. Então vamos lá. Olha essa palavra, Ezequiel 44, 10. É isso mesmo? Tá, aí pronto. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo, e estarão diante do povo para o servir. Mas, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos, e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim, para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver de ser feito nele. Uau! Olha o que Deus está falando acerca dos levitas que vacilaram, que se afastaram do Senhor. Quando Israel se desviou, muitos levitas também se desviaram. Eles praticaram a idolatria, ao invés de corrigir a nação,
eles praticaram a idolatria, e eles serviam a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Eles faziam o serviço sagrado, que era a responsabilidade deles, mas ao mesmo tempo adoravam a ídolos, permitiam a idolatria. Deus então está reafirmando o quanto Ele é zeloso e santo, e dizendo mais uma vez: olha, esses levitas aí, eu não quero mais que eles se aproximem de mim, eu não quero que eles estejam perto, eles vão estar próximo do povo, servindo ao povo, realizando alguns serviços, mas não se aproximarão de nenhuma coisa sagrada, das coisas que são santíssimas, né? Vão levar a vergonha e a abominação que cometeram. Tem ainda um espaço para eles, mas esse espaço não é tão perto de mim, não é nas coisas santíssimas, não é uma posição de privilégio. Olha como Deus é zeloso, tá? Olha como Deus faz. Aí, irmãos, o texto, ele vai continuar dizendo algo tremendo, verso 15 e 16. Mas os sacerdotes levitas, lembra o que eu falei? Todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Então por isso ele diz: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirem as minhas prescrições. Aleluia, queridos. Irmãos, aqui Deus então está cumprindo a sua palavra, a sua promessa, deixando bem claro que a palavra dele não falha, não muda, e dizendo: olha, a casa de Zadok é a casa fiel que eu escolhi, ela sim vai ser a casa que vai se aproximar de mim. Zadok é aquele que me agradou, e seus filhos, sua descendência. Essa casa é a casa que Deus havia falado lá para Eli, a casa fiel, a casa que se levanta em fidelidade para agradar ao Senhor. E ele fala: essa casa aqui, que cumpriu as minhas prescrições, que foi fiel, né, quando os outros levitas se desviaram, quando outros se afastaram, quando Eli, seus filhos se desviaram, quando tudo isso aconteceu, eu vi, Deus está dizendo, eu vi e eu rejeitei essa casa, mas Zadok foi fiel, esse para mim e os seus filhos serão a propriedade particular, eles vão estar perto de mim, diante de mim, no lugar santíssimo, vão me oferecer as ofertas santíssimas, entrarão no meu santuário, se aproximarão da minha mesa e cumprirão as minhas prescrições. Ou seja, irmãos, tem algo melhor, tem um lugar, irmãos, que não é um lugar físico, não é um lugar físico. Todos nós podemos entrar aqui, mas não estamos falando agora de um lugar físico. Lá era um lugar físico, sim, mas nós estamos falando agora de um lugar no mundo espiritual, no reino espiritual, um lugar de proximidade de Deus,
né, um lugar de intimidade com Deus. Ele quer aqueles que amam a Ele, aqueles que são zelosos por Ele, aqueles que realmente se dedicam ao Senhor, e Ele chama essas pessoas para próximo, Ele chama eles para perto, e Ele lhes dá realmente privilégios, bênçãos, honra, favor, em recompensa. Isso é a recompensa da santidade. Ele diz: aqueles que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Foi o que Deus falou para Eli em relação à sua casa. Então, que homem era esse, né? Que homem era esse? Que casa era essa? A casa de Zadok, uma casa fiel, um homem fiel, que cumpriu as prescrições do Senhor e agradou a Ele, aleluia. Em contraposição aos levitas que se desviaram. Deus então quer estabelecer, irmãos, nesse tempo, sobre nós como igreja, e sobre todos nós, essa palavra, para que nós entendamos que nós temos que ser essa casa fiel ao Senhor. Nós precisamos discernir esse tempo e entrarmos nessa relação de fidelidade a Deus, onde a gente mergulha na palavra e conhece o coração de Deus, o que agrada ao Senhor, como Ele deve ser adorado e agradado. Ao invés de desprezá-lo, nós precisamos realmente mergulhar em Deus e sermos essa casa fiel, que vive em santidade. E isso aí vai ser alvo de recompensa. Amém, queridos? Então eu quero ainda explorar um pouco mais, mergulhar nessa casa de Zadok, na verdade nessa linhagem de Zadok. Por quê? Porque essa situação, né, de levantar a casa de Zadok e abater a casa de Abiatar, que vem da linhagem de Levi, não era algo novo. Esse zelo, essa santidade e essa distinção de linhagens não era algo novo. Como eu falei, Deus desde o princípio queria toda a humanidade, mas a humanidade não quis, Ele escolheu um povo, Israel. O povo desprezou, Ele escolheu uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi vacilou também, e Ele escolheu sacerdócio, uma linhagem sacerdotal. E dentro dessa linhagem sacerdotal, filhos de Arão, já teve lá dois que vacilaram e foram mortos logo no início, que eu mostrei aqui. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho no altar, já foram mortos. Das outras duas linhagens que nós fomos mostrando ali, nós temos aí a chegada da casa de Eli, que também é eliminada, e só resta uma, a casa de Zadok. Tinham os levitas, os filhos dos filhos, mas um só representante no sumo sacerdócio como casa fiel, que podia chegar mais perto do Senhor. Os outros serviam mais distante. Isso não era algo novo, ok? Vamos ver então quem era, que linhagem era essa, a de Zadok, desde o princípio. Eu não sei se você sabe, mas Esdras, por exemplo, que foi alguém extraordinário, um sumo sacerdote levantado por Deus para a reconstrução do templo de Jerusalém. Esdras serviu depois, bem depois de Zadok, um sumo sacerdote. De qual linhagem era Esdras, irmãos? Da casa de Zadok. Por quê? Linhagem fiel, casa fiel, aliança que se manteve de geração em geração. Amém, querido? Está lá em Esdras 7, do 1 ao 5, você vai ver isso, qual era a linhagem de Esdras. Agora, isso é depois, tá? Agora, anteriormente, Zadok se remete a qual personagem? A qual personagem? Olha só, 1 Crônicas 6, 49. 1 Crônicas
capítulo 6, verso 49. Se for mais rápido aí, eu leio aí. Tá, já está aqui? Está lá. Então vamos ler aqui do 49 ao 53. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, ok? O serviço sacerdotal, né? Arão e seus filhos, tá? Segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho? De quem foi filho? Finéias, tá? Finéias, grave esse nome. De quem foi filho? Abissua, vai. De quem foi filho? Buqui. De quem foi filho? Uzi. De quem foi filho? Zeraías. De quem foi filho? Meraiote. De quem foi filho? Amarias. De quem foi filho? Aitube. 53. De quem foi filho? Zadok. De quem foi filho? Aimaas. Chegamos no Zadok. Eu estou mostrando na Bíblia aquilo que eu já mostrei na imagem, só para a gente ver a linhagem sacerdotal, ok? Agora eu ressaltei um nome ali, um nome eu ressaltei. Chegamos em Zadok, mas antes, lá nessa linhagem de Arão, qual foi o nome que eu ressaltei? Finéias. Zadok é dessa mesma linhagem, tá? Onde tem o nome desse homem chamado Finéias. Meu Deus, e quem foi esse homem Finéias? Né? O que esse homem representa? Números capítulo 25. Vamos lá para Números, vamos ver o que aconteceu lá no princípio. Né? Que linhagem é essa? Números capítulo 25. Vamos ver quem é mais rápido, se é ela ou se sou eu. Verso 1. Verso 1 e 2. Peguei. Ela foi tá bom. Oh, aleluia. Vamos lá. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Olha aí, ó. Lá vai Israel se contaminar. Lá vai Israel para onde? Vocês ouviram? Ouviram isso, pastor? Lá vai Israel para o Beleléu. Lá vai Israel fazer o que era mal diante do Senhor. Lá vai Israel para o Beleléu. O Senhor disse a Moisés, verso 4: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. O Senhor falou para Moisés: Moisés, toma uma atitude, porque virou uma bagunça, iniquidade total, pecado total. Veja, é o mesmo zelo, aquela palavra que Deus fala para, ou melhor, essa que ele fala para Moisés, foi o que ele falou para Eli, não foi? Eli fez alguma coisa com os filhos? Não fez nada. E por isso que aconteceu o que aconteceu com a casa dele. Agora, Moisés tomou atitude, tá? Então, verso 5: então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor, que era o ídolo que estava sendo cultuado, idolatrado, contaminando Israel. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Meu Deus, olha isso, gente. Olha que homem mais
louco, rebelde, inconsequente, endemoniado e suicida. Porque, irmãos, o pecado acampando, Deus instrui Moisés, para tomar uma atitude e resolver aquela situação. E aí Moisés está lá, na tenda do encontro, no lugar onde Deus se manifestava para falar com Moisés. Moisés está lá na tenda, chorando, tá? Com a congregação dos filhos de Israel, em arrependimento. E um sujeito lá, não diz nem o nome, um sujeito, ele traz uma mulher midianita, e passa lá desfilando numa atitude realmente rebelde, inconsequente. Ele passa com ela, desfilando. Tem aí depois? Então tá, vamos chegar lá. E aí ele passa lá desfilando na frente de Moisés e leva para a tenda dele. Verso 7: quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação. Ele estava lá, junto com a congregação de Israel, junto com Moisés, em frente à tenda da congregação, se humilhando, chorando. Ele viu, Finéias, quando viu isso, se levantou do meio da congregação, pegou uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. O homem entrou para a tenda dele com a mulher, ele seguiu, foi lá e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então, o que aconteceu? A praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil pessoas estavam mortas naquela ocasião, morreram de uma praga por causa da iniquidade, por causa da idolatria. O juízo estava sendo derramado. E aí o que acontece? Esse homem, Finéias, se levanta, verso 10 em diante. Vamos lá que agora aqui eu vou aqui. Então o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo, aleluia, no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Deus zeloso ia exterminar toda a nação de Israel, mas parou em 24 mil que morreram. Por que Deus parou? Porque um homem, Finéias, se levantou e teve uma atitude de zelo para paralisar o pecado, a iniquidade. Era a atitude que Deus esperava de Eli com os seus filhos. Não só uma conversinha, meu filho, não faz isso, está feio. Não, era uma atitude. Vocês estão fora do sacerdócio, vai caçar o rumo de vocês, excluído, expulso. Acabou a chance de vocês servirem enquanto não se arrependerem e Deus não mudar a sentença. Vocês estão fora. Ele não fez isso. Finéias fez. Finéias foi lá, pegou a lança e falou: chega, está morrendo um monte de gente. Meteu a lança nos dois, no homem e na mulher, e acabou com a bagunça. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus fez uma aliança de paz com Finéias, tá? Por causa da atitude. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Aleluia!
O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri. Chegamos no nome do indivíduo aí, estava mais para frente, né? Filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. Tá bom? Até aí já deu para vocês entenderem, para a gente já ir caminhando para o fim. Houve um homem, Finéias, que ficou animado com o zelo do Senhor. Ficou animado com esse negócio de ser zeloso, com esse negócio de santidade, de arrependimento, de comprometimento, de retidão, de fazer o que é certo. Um homem ficou animado e falou: não vai permanecer uma bagunça não. Tomou uma atitude e Deus se encheu de alegria e de prazer e falou: é isso que eu quero, é disso que eu gosto. Eu vou estabelecer minha aliança de um sacerdócio perpétuo com Finéias, com a descendência de Finéias. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, olha que tremendo, aonde que nós queremos chegar costurando isso tudo. Quando Deus pensou lá na frente que ia exterminar a casa de Eli e cumpriu isso em Abiatar, que serviu no tempo de Zadok, Deus já tinha em mente uma linhagem. A linhagem de Zadok, que foi fiel, era a mesma linhagem de Finéias, desse homem que também foi fiel. Ou seja, quando Deus pensou em uma casa fiel, a casa de Zadok, ele foi buscar na linhagem sacerdotal que já tinha demonstrado zelo pelo Senhor. Irmãos, isso é tremendo, porque o zelo que nós demonstramos hoje pelo Senhor vai respingar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, porque a misericórdia do Senhor, ela alcança gerações seguintes. Aleluia. Então seja zeloso pelo Senhor, seja fiel pelo Senhor, busque ao Senhor em fidelidade e coloque diante de Deus a sua casa e a sua família. Seja zeloso, seja fiel, não seja relapso, não deixe a coisa correr frouxo, não. Seja fiel, zeloso, ande em santidade, se arrependa, se comprometa, entre nessa aliança com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua casa. Talvez você diga, a minha casa, olha os meus antepassados, ninguém serviu a Deus, eram tudo idólatra, feiticeiro, bêbado, adúltero, isso ou aquilo, mas acabou aqui, agora você está estabelecendo um tempo novo. Por causa da graça e da misericórdia de Deus, você foi encontrado. Dá um basta na iniquidade dos seus antepassados e começa a levantar agora uma nova história. Amém, querido? Por quê? Porque Deus não se esquece. Quando lá na frente Ele quis levantar uma casa fiel, porque tinha julgado a casa de Eli, eliminou Abiatar, aonde Ele foi buscar? Na linhagem de Finéias, naquele que Ele prometeu que teria um sacerdócio eterno. Levantou a casa de Zadok, porque Zadok também era um homem fiel. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Estão entendendo aonde nós queremos chegar? Como é grande o projeto de Deus, como é profundo, como é lindo, como é extenso o trabalho de Deus na nossa família, na nossa casa. Tem a ver com gerações, irmão. É muito sério viver de qualquer maneira, e é muito sério também viver em aliança com Deus. Isso traz consequências. Por isso a palavra que eu disse: santidade ao Senhor, as consequências da iniquidade e a recompensa da santidade. Há consequências para a iniquidade, para o pecado, mas também há recompensa para a santidade. Aquele que se arrepende entesoura bênçãos para as gerações seguintes. Tenho falado sobre isso, falei ontem no Raízes e Frutos. E para terminar,
a bênção de Deus sobre a casa de Zadok. Eu quero terminar com a passagem de Ezequiel, no verso 48. Ezequiel 48, verso 11 e 12. Eu tinha lido Ezequiel 44, né? E agora o 48, Deus repete e faz menção da casa de Zadok. E diz aqui, Ezequiel 48, verso 11 e 12. Estão comigo? Digam amém. Está aí, ó. Aliás, é só para a gente pegar aqui o contexto. Volta aqui para o verso 10. Isso aí, pronto. Olha o que Deus está falando. De uma região sagrada, de um lugar sagrado. Tá? Essa região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 quilômetros, a oeste 5 quilômetros de largura, a leste 5 quilômetros de largura e ao sul 12,5 quilômetros de comprimento. Uma região sagrada. Deus consagra uma região, tá? Continuando, o santuário do Senhor estará no meio dela, no meio dessa região sagrada vai estar o santuário do Senhor. Aí o verso 11 diz, será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que fizeram o quê? Cumpriram o seu dever e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Verso 12, será uma região especial, dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Aqui, irmãos, eu quero finalizar falando sobre essa herança que é prometida, resultado do que? Da santidade. Irmãos, todos nós que estamos debaixo do sangue de Jesus, tá? Nós vamos entrar nos céus. Quantos dizem amém? A Bíblia fala isso, aquele que aceitou, creu, confessou, se você não apostatar da fé, você vai entrar no reino dos céus. Amém, querido? Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas tu sabe que ainda tem coisa melhor? Tem coisa melhor do que só chegar no céu. A Bíblia fala, no Novo Testamento, de que alguns, eles vacilaram. Cutuca o seu irmão e fala, ei, não vacila não. Porque alguns vacilaram, e Paulo falou assim, ó, eles vão ser salvos como que pelo fogo. Entreguei eles a carne para ser destruída por Satanás. Estão vivendo errado, estão em iniquidade. Eles vão padecer e vai ser salvo na última hora, meio que pelo fogo. Por quê? Porque eles estão vivendo iniquidade. Não era esse o projeto de Deus. E além disso, além daquilo que nós podemos experimentar aqui na terra, ainda há uma recompensa nos céus, que é maior ou menor, dependendo do estilo de vida que nós temos aqui, não tenha dúvida disso. Jesus foi quem falou, ajuntai tesouros no céu, irmãos, e não na terra. Ele nos estimula a acumular um tesouro no reino dos céus. Há uma recompensa que é diferenciada. Então, irmãos, aquele que vive em santidade, aquele que vive em consagração, em aliança, aquele que é zeloso pela palavra do Senhor, aquele que realmente anda em retidão, em lealdade, em integridade, aquele que não se corrompe, seja sexualmente, seja no dinheiro, seja na relação, no relacionamento com o próximo, mas aquele que é misericordioso, aquele que anda em retidão, aquele que é honesto, que é íntegro, que é verdadeiro. Irmãos, o que ele diz é que você tem um lugar especial.
há uma recompensa para aquele que viveu assim, e essa recompensa, ela é tanto na eternidade, quanto agora. Agora não é um lugar físico, é um lugar no mundo espiritual, é um lugar no reino do Espírito, é um acesso de intimidade a Ele, que traz sobre nós respostas e bênçãos. Não tenha dúvida disso. Desde o Antigo Testamento nós já vemos isso. O rei Ezequias chega diante de Deus e fala: Senhor, lembra que eu fui fiel, lembra da aliança, eu andei em aliança com o Senhor. E Deus fala: olha, ok, isso é verdade, mas 15 anos de vida para você. Tinha um tesouro guardado para ele, porque ele andou em aliança, ele foi fiel. Amém, queridos? Há recompensa para aquele que anda em aliança, para aquele que se anima com o zelo do Senhor. Há uma recompensa. Deus é aquele que realmente faz separação. Então, irmãos, a salvação é de graça, mas ser um discípulo vai custar tudo de nós, vai custar um preço. Agora, esse preço que nós pagamos, ele nos leva para um lugar de proximidade, como nós falamos. Há um lugar, uma região no mundo, no reino do Espírito, que é um lugar mais próximo, que é um lugar de intimidade, que traz recompensa, que traz honras. Ah, mas aí você está fazendo acepção de pessoas. Não, meu irmão, não existe acepção de pessoas para a salvação, mas existe separação de pessoas para galardão, para a intimidade. Aí Deus não se relaciona com todos da mesma maneira. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para buscar aqueles que são fiéis a Ele. Os que são fiéis, os que são zelosos, Ele traz realmente para perto, Ele recompensa, Ele abençoa de uma maneira sem igual. Isso foi a herança de Zadok, a herança dos filhos dele, porque foram fiéis, porque foram zelosos diante do Senhor. A recompensa para a santidade, irmãos, eu espero que isso te deixe mais animado ainda com o zelo do Senhor. Por quê? Porque é uma obrigação nossa zelar pelo Senhor, mas Ele não só trata com a gente no nível da obrigação, Ele trata com a gente também no nível da recompensa. Não é só uma obrigação, mas existe recompensa. Existe recompensa para nós, para a nossa descendência, porque fomos zelosos. Então, se você ama ao Senhor, se você serve ao Senhor, não é só vir à igreja, mas é realmente servir ao Senhor em casa, na rua, no trabalho, aonde for. Se você zela pelo Senhor, irmãos, você não só cumpre a sua obrigação, mas você realmente acumula recompensas, um lugar de intimidade. Eu queria que você se colocasse de pé e orasse ao Senhor mais uma vez nessa noite, com esse entendimento todo, e dissesse: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero ser como essa linhagem, porque Deus procura os fiéis da terra, Deus procura os zelosos. Deus quer se relacionar com todos, mas os fiéis, os zelosos, os que andam em santidade, é aqueles que vão chegar mais perto do Senhor, é aqueles que vão receber maiores recompensas do Senhor. Aleluia! Erga suas mãos ao Senhor, se você deseja isso para a sua vida, para os seus filhos, para a sua descendência. Oh, meu Deus, erga as suas mãos, se renda ao Senhor e diga: Deus, é isso que eu quero.